Olá pessoal, meu nome é Agatha e eu sou aluna do curso de Letras da Unifev e hoje eu vou falar para vocês, nós vamos ter uma aula sobre modernismo segunda geração. Então iremos abordar as principais características dessa fase, também um resumo sobre o que estava acontecendo, o contexto histórico brasileiro no momento e também realizaremos exercícios para fixar melhor esse conteúdo que iremos aprender agora. Então vamos lá. Para começar, para iniciar, o que foi a segunda geração modernista? Então a segunda geração modernista, ou a segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Também chamado de geração de 30, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na Semana de Arte Moderna de 1922. Então é bom se lembrar, que eu disse na aula sobre modernismo primeira geração, que esse evento foi um marco inicial do modernismo, pois ele rompia com a arte tradicional, rompia com todo o conhecimento que se tinha sobre arte anteriormente. A publicação de alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade, em 1930, marcou o início da intensa produção literária poética desse período. E na prosa, isso foi na poesia, na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, de 1928, do escritor José Américo de Almeida. Então temos esses dois marcos importantes que foi onde se iniciou a geração de 30, a segunda geração modernista. Então aqui nós temos um breve resumo, para muitos estudiosos do tema. A segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira, também chamada de fase de consolidação. A literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos, com temas nacionais, sociais e históricos, que foram os preferidos pelos escritores dessa fase. Agora nós temos o contexto histórico, O contexto histórico estava ocorrendo a segunda fase do modernismo brasileiro e ela surgiu num contexto histórico muito conturbado. Foi após a crise de 1929, a crise da Bolsa em Nova York, onde ocorreu uma depressão econômica e muitos países estavam mergulhados em uma crise econômica, social e política também. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa. Por isso, esse surgimento de diversos governos levaram ao início da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e a miséria no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado, que o presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Foi o início da era de Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, denominadas de política de café com leite. E aí, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder,
A ditadura do país também se aproximava com o Estado Novo. Isso aconteceu de 1937 a 1945. Então, estávamos no meio, né? O contexto histórico brasileiro era um misto de conturbações, né? Guerras, o início de uma guerra próxima. A Europa estava surgindo, né? Diversos regimes totalitários, entre outros, né? Que foi algo que marcou muito. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as principais características, né? As principais características do modernismo, segunda fase, segunda geração. Então, como principais características, nós tínhamos a influência do realismo e do romantismo. Também tínhamos nacionalismo, universalismo e regionalismo. Também havia realidade social, cultural e econômica, a valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, né? A temática cotidiana e linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos. Então, essas eram as principais características das produções, né, da segunda fase modernista. Agora iremos falar um pouquinho sobre a prosa de 30. Foi uma fase que o grande foco da prosa de ficção foram os romances regionalistas e urbanos, que eram preocupados com problemas sociais. A prosa dessa fase se aproximou da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, ora no campo, ora na cidade. Então, na prosa, né, as produções eram focadas e eram produções de romances regionalistas e urbanos. E, nesses romances, a linguagem utilizada era uma linguagem coloquial e regional. Portanto, né, ao lermos, podemos enxergar a verdadeira realidade de diversos locais do país. Então, depois nós temos os principais autores e principais obras da prosa de 30. Foi José Américo de Almeida, 1887 a 1980. Ele foi autor do romance regionalista A Bagaceira, que foi o marco inicial da prosa de 30. Nessa obra, né, ele vai retratar o tema de seca e da vida de retirantes. O próximo é Graciliano Ramos, 1892 a 1953. Ele se destacou na prosa regionalista com seu romance Vidas Secas. Nele aborda diversos aspectos do sertanejo e problemas como a seca do Nordeste, a fome e a miséria dos retirantes. Então, Vidas Secas é uma das obras mais cobradas em vestibulares, né, mais abordadas. Temos também Jorge Amado, que ele foi muito importante no desenvolvimento da prosa regionalista e urbana, com os romances País do Carnaval, de 1931, que vai relatar a vida de um intelectual brasileiro, e as considerações sobre o carnaval e o tema da mestiçagem. Também temos Cacau, 1933, vai retratar pessoas ambientadas na fazenda de cacau no sul da Bahia.
relatar a vida e a exploração dos trabalhadores. E também temos Capitães da Areia, Capitães de Areia, de 1937, que é um romance urbano que vai retratar a vida de meninos abandonados em Salvador. Vai falar sobre tudo que eles fazem, né, para poder viver e sobreviver. Também temos mais alguns autores das obras, né, da prosa de 30. Então, temos Raquel de Queiroz, 1910-2003, publicado em 1930, seu romance intitulado O 15, em que aborda sobre uma das maiores secas que assolou o Nordeste em 1915. E, por fim, José Lins do Rego, 1901 a 1957. Ele publicou em 1932 o romance Menino de Engenho, que era ambientado nos engenhos nordestinos e abordando a temática do ciclo de açúcar no Brasil. Então, esses foram os principais autores, né, da prosa de 30. Agora nós temos a poesia de 30. Então, a poesia de 30, ela foi o melhor momento da poesia brasileira, que aconteceu na segunda fase e ficou conhecido como poesia de 30. Se caracterizava pela abrangência temática, em virtude da racionalidade e questionamentos que norteavam o espírito dessa geração. Então, pessoal, temos como principais autores e obras, né, da poesia de 30, Carlos Drummond de Andrade, 1902 a 1987, foi precursor da poesia de 30, sem dúvida um dos maiores representantes, com destaque para sua obra Alguma Poesia, publicada em 1930. Temos também Cecília Meirelles, com forte influência da psicanálise e da temática social. Cecília Meirelles é considerada uma das maiores poetisas brasileiras desse período. Vai se destacar só as obras, né? Batuque, Samba e Macumba, 1963, A Festa das Letras, 1937, e A Viagem, 1939. Também temos Mário Quintana, 1906 a 1994. Foi chamado de poeta das coisas simples. Ele possui uma vasta obra poética. Desse período ele merece destaque, né? Seu livro merece destaque. Um livro de sonetos intitulado A Rua dos Catamentos, publicado em 1940. Murilo Mendes também, que nasceu em 1901 até 1975. Ele foi, além de poeta, né, ele foi destaque na prosa de 30 também. Ele atuou como divulgador das ideias modernista na revista criada na primeira fase, a Antropofagia. A obra dele poética que merece destaque, né, são Poemas, 1930, Bumba Meu Poeta, 1930 também, Poesia em Pânico, 1938, e O Visionário, 1941. Ainda temos Jorge de Lima, 1893 a 1953. Foi chamado de Príncipe dos Poetas. Foi escritor e artista plástico. Na poesia de 30, colaborou com as obras Poemas, de 1927, Novos Poemas, de 1929,
e O Acendedor de Lampiões, de 1932. E, por fim, temos Vinícius de Moraes, né? 1903 e 1980. Ele foi outro grande destaque da poesia de 30. Foi também compositor, diplomata, dramaturgo e poeta. Publicou em 1933 seu primeiro livro de poemas, Caminho para a Distância, e em 1936 seu longo poema, Ariana, a Mulher. Esses foram os principais autores, né, e as principais obras da poesia de 30. E nota-se que há muitas pessoas, muitos autores, muitos escritores, tanto na prosa quanto na poesia. Agora, pessoal, vocês vão ficar com alguns exercícios para resolver. Depois eu volto com a resolução de cada um, comentando também cada um, né? Então, boa sorte. Para começar, sobre a segunda geração do modernismo brasileiro, é correto afirmar que a cultura indígena e africana foram os principais temas explorados pelos escritores desse período. A B, chamada de fase de construção, a produção literária desse momento esteve voltada para a denúncia da realidade brasileira. C, o índio foi eleito como herói nacional, reforçando ainda mais a identidade brasileira. D, desprovida de engajamento político, nesse momento a preocupação era acerca do aprimoramento da linguagem. E aí, com forte teor indianista, a poesia dessa fase esteve voltada para temas cotidianos. Então, pessoal, a resposta correta desse exercício, né, sobre a segunda geração do modernismo é a letra B, pois ela era chamada de fase de construção. A produção literária desse momento ela estava voltada para a denúncia da realidade brasileira. Então, os poetas, né, os autores, tanto na poesia quanto na prosa, eles se voltaram para denunciar, né, para expor suas obras, uma denúncia sobre a realidade brasileira.
Portanto, a única alternativa que apresenta uma afirmação correta é a alternativa, né, a letra B. Então, a alternativa correta é a letra B. Agora, né, sobre as características da prosa da segunda fase do modernismo no Brasil. É incorreto afirmar. A produção literária dessa fase buscou apresentar um retrato mais objetivo da realidade. Essa aqui, ela é uma afirmação correta, né? Porque era uma busca, né, dessa fase a apresentar a realidade da maneira que ela era. Portanto, a letra A está correta. Não é a alternativa que buscamos. A letra B, o regionalismo nordestino representou uma das principais expressões do romance de 30. A letra B também está correta, né? Porque a gente viu com os autores da prosa de 30 que muitos deles retratavam a realidade nordestina, né? Como a seca, a miséria, fome e diversos outros aspectos também. A letra C, nós temos uma denúncia social e um engajamento político, né? São duas fortes características da produção desse período. A letra D, né? A letra C também é uma afirmação correta, porque a denúncia social e o engajamento político são características presentes, né, nas produções. A letra D, que é o uso da linguagem coloquial e dos regionalismos, marcaram o romance publicado nessa fase. Essa também é uma afirmação correta, como a gente viu nas características. A linguagem coloquial e os regionalismos faziam parte, né, das produções. A letra E, a literatura destrutiva dessa fase, foi essencial para criar uma abordagem menos politizada. Então, essa E, ela é incorreta, pois a literatura da segunda fase, no modernismo, ela era uma literatura construtiva, né? Portanto, está incorreta a letra E. Então, a alternativa que temos que assinalar é a alternativa E, né? A literatura destrutiva dessa fase foi essencial para criar
uma abordagem menos politizada. Letra E. Bom, próximo exercício, né? Nós temos a Poesia de 30, reuniu obras que foram produzidas no Brasil durante a segunda geração modernista, né, que ocorreu de 1930 a 1945. Então, essa fase, ela representou, na verdade, um dos melhores momentos da poesia brasileira. Sobre a característica desses textos é correto afirmar. Letra A, presença de versos livres. Letra B, preferência pela linguagem formal. Letra C, excesso de pontuação. Letra D, centrados na lógica. E letra E, ausência de humor. Então, pessoal, a resposta correta aqui é a letra A, presença de versos livres. Como nós já vimos nas características da segunda geração romântica, os versos livres são um marco, né, das produções, dos poemas principalmente. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A, presença de versos livres. Bom, no próximo exercício, temos: não rimarei a palavra sono com a correspondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne, ou qualquer outra, que todas me convém. As palavras não nascem amarradas. Elas saltam, se beijam,
se dissolvem. No céu livre, por vezes, um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Esse poema é consideração do poema Carlos Drummond de Andrade. A função da linguagem, explorada pelo autor no trecho acima, ela é chamada de... Então, aqui nós temos algumas, funções da linguagem. Temos a função A, conativa, B, metalinguística, C, referencial, D, emotiva e E, fática. Então, neste caso, nós temos uma função metalinguística. Isso é uma característica também da poesia, de algumas produções. Acredito que nessa fase do modernismo seja algo bem recorrente, que é onde, em que, o autor, o eu lírico do poema, vai falar sobre o próprio poema. Então, você tem um código falando sobre o código. Quando isso acontece, a função ela é denominada de função metalinguística. Portanto, neste caso aqui, a resposta correta é a letra B, metalinguística. Bom, pessoal, agora nosso último exercício. A prosa de 30 foi um dos momentos de grande destaque da segunda geração modernista. Nesse momento, a literatura teve um papel importante na divulgação de temas relacionados com a realidade brasileira. Então, muitos escritores se destacaram nessa fase, exceto, letra A, Rachel de Queiroz, B, Graciliano Ramos, C, José Lins do Rego, D, Clarice Lispector e E, Jorge Amado. Então, pessoal, dentre todos esses autores, qual foi o que não se destacou na prosa de 30? Então, a resposta correta é a letra D, Clarice Lispector, pois a Clarice Lispector se destacou na poesia de 30. Portanto, a resposta correta é a letra D, Clarice Lispector. Bom, pessoal, esse foi a nossa aula de hoje, sobre o modernismo segunda geração. Espero que vocês tenham conseguido compreender melhor e entender como que foi, como surgiu a segunda geração, também as principais características, o contexto histórico, os principais autores e obras, e também espero que tenham conseguido realizar, resolver os exercícios. Muito obrigada pela atenção.